Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de atualidades, atualizando temas, conversando sobre conteúdos que possam estar presentes em sua prova. O nosso objetivo no encontro de hoje é dar continuidade aos temas do segundo semestre de 2014, sempre com essa preocupação de manter você atualizado e antenado sobre esses assuntos. O grande objetivo aqui da nossa conversa, sempre quando a gente pensa nas questões de atualidades, é que você faça também aquela avaliação em relação ao curso que você almeja, ou o concurso, melhor dizendo, que você tem como objetivo, identificando o estilo da banca, vendo ali as principais características naquelas provas, por isso sempre olhando provas anteriores ou similares que possam auxiliar. A gente fala isso, por exemplo, porque às vezes o candidato vai se preparar para um concurso no estilo TJ São Paulo, que tradicionalmente é realizado pela VUNESP, e aí é um estilo de organizadora que deixa muito claro o que quer em prova, fato, atualidades, prova factual. Então eu quero saber quem, onde, por que o tema virou notícia, aquela coisa mais quadradinha. Muitas vezes o candidato vai dar uma olhada no estilo de prova, CESP-NB, Polícia Federal, o enfoque é um pouco diferente, a organizadora gosta de discutir processos, causas e consequências, né, de determinados eventos. Então são enfoques distintos aí que você precisa considerar. Então dentro dessa perspectiva é que nós vamos apresentar para você agora os temas de outubro de 2014, buscando fazer essa mescla, o equilíbrio entre os aspectos factuais e processuais para o estudo de atualidades. Certo? O que é que foi relevante em outubro, professor, que eu preciso ficar antenado? Bom, em termos nacionais, não tem outro assunto que não seja as eleições no Brasil. É um conjunto de eventos relacionados ao processo eleitoral. É a eleição mais disputada desde 1989. Então é interessante você lembrar a relevância, no aspecto pelo menos da eleição presidencial, da intensa disputa que o tema gerou. Ponto. Então assuntos que eu possa considerar. Só que em outubro também é um momento específico de temas e questões para provas factuais, porque é quando você tem um anúncio do Prêmio Nobel da Paz. Tema típico de prova, o Unesp gosta disso de monte, né? Quem ganhou o Nobel da Paz? A ideia seria essa, para que você pudesse ter como referência. Então, esse aspecto, esse elemento significativo para nós, pode ser observado nesse momento. Então, dando uma olhadinha nos temas, começa a conversa com você falando aí de temas políticos, política internacional. Vou começar aqui lembrando de um assunto que foi destaque na imprensa, são os protestos em Hong Kong. Então, quando você faz essa análise, observa as características, as provas que o avaliador tradicionalmente tem como tema, vai encontrar uma discussão que mescla não só o fato, como também o processo. Exemplo, no caso de Hong Kong, o que aconteceu? Menção às manifestações na ilha que pertence hoje à China, na verdade hoje não, sempre pertenceu, é que durante um período os ingleses dominaram Hong Kong. Então vale lembrar que os chineses tiveram a posse devolvida no final dos anos 90 e ali houve um acordo de cavalheiros para que o governo de Pequim não agisse, né, na ilha de Hong Kong como age em seu território. Um pouquinho mais de autonomia, um pouco mais de liberdade, essa é a característica. Hong Kong, por sinal, ao viver um momento de protestos no mês de outubro, chamou atenção porque muitos autores fizeram um paralelo e analistas com o que acontecera em 1989. 25 anos atrás, 25 anos dos protestos, né, por democracia na China. Em Pequim, na Praça da Paz Celestial, onde paz não teve naquele ano, muita gente foi reprimida violentamente, muitas mortes, né, num grande protesto sobre democracia e liberdade. Então vale lembrar esse tema. Primeiro detalhe para você. Um outro aspecto interessante aqui que a gente possa considerar sobre esse conteúdo nos leva a discutir os motivos das manifestações. Então vamos pensar um pouquinho. Quem é o personagem dessa nossa história? São jovens estudantes populares da ilha de Hong Kong. Então, lembra daquela história, né, que se estivesse pensando numa prova, por exemplo, estilo processual da CESP-NB, essas informações iniciais seriam úteis. Olha, a China recebeu a ilha de volta em 97 dos britânicos, né, e tem uma característica um pouco mais livre e aberto
no momento na ilha do que você tem em território chinês. Então são alguns aspectos que você possa considerar nesse tema. Então, primeira ideia, primeira característica de eu lembrar justamente desse contexto histórico, né? Dos protestos na China em 89, sendo fonte inspiradora ou referência dos protestos em Hong Kong 25 anos depois. O tema é o mesmo, liberdade e democracia. Hong Kong, então, que era uma ilha sob domínio britânico, devolvida à China, vale lembrar. Aí não vou falar para você da Guerra do Ópio, porque aí não é aula de história, né? A gente fica um pouco sempre com essa referência para nós dentro dessa perspectiva. Se identificarmos aqui esse tema, é interessante você observar, então, a referência da China, Hong Kong, como para nós um processo que você tem que destacar num contexto atual. E se eu quisesse falar de uma peculiaridade quando eu lembro de Hong Kong? Centro financeiro. Provavelmente você já ouviu falar, depois de Tóquio, no Japão, Hong Kong é o maior centro financeiro da Ásia. Essa é a questão. Está entre os maiores do mundo. Então, entre os maiores. Essa é a discussão inicial. Então, uma questão que eu posso aproveitar é essa informação. Um dos maiores centros financeiros do mundo, né? Talvez, se não o maior, o segundo maior centro financeiro da Ásia. Referência para você lembrar. Muito bem. Que mais, hein? Além desse aspecto, é interessante porque as pessoas foram protestar. Então, o motivo dos protestos fica como referência para você que, justamente, o que queriam as pessoas que foram protestar contra, olha lá, o Partido Comunista Chinês. Então, o alvo dos protestos era contra o Partido Comunista Chinês. Então, só para que você possa destacar. Então, professor, eu não vou confundir PCC com outra coisa. Não, Partido Comunista Chinês. Tá, o que eles estavam ali? Democracia, liberdade. E como isso? Ora, o direito de escolher livremente seu governante. Então, quando você faz, né, menção a essa questão, você está aqui, ó, eles querem livremente poder escolher o seu governante em 2017, como era definido desde que os britânicos devolveram a ilha, o compromisso de que Pequim respeitaria esse direito. Então, a ideia geral do contexto, as origens, o processo, as manifestações, a importância de Hong Kong, você tem aqui em linhas gerais. Tá, mas professor, se eu estivesse pensando numa prova factual, a la VUNESP para o TJ, vai, de São Paulo. O exemplo seria, o que é a Revolução do Guarda-Chuva? Sim. Então, ó, Revolução do Guarda-Chuva. Protestos em Hong Kong por democracia. Muito bem, então já está resolvido se fosse aquela pergunta factual. Então, quem é o personagem? O personagem em Hong Kong, onde na Ásia. Por quê? Por causa da rebelião ou revolução do guarda-chuva. Né? Protestos por democracia. Ponto. Bem factual para você lembrar. Essa seria a referência do tema, ok? Então, um assunto aqui interessante que marcou o mês de outubro, que eu acho que você pode, né, dar uma atenção. Tá, nesse cenário, por que a população ficou brava com o governo chinês? Ora, porque o que o governo queria é que justamente os candidatos teriam que ser aprovados previamente por um comitê do Partido Comunista Chinês. Então, assim, João, pode ser candidato? Não. João não gosta das nossas ideias, esse não pode ser candidato. O Luiz pode? Luiz pode. Então a população não teria liberdade para escolher quem ela quisesse, mas sim quem o Partido Comunista Chinês autorizasse. Então, é esse o tema, é esse o motivo dos protestos em Hong Kong. Essa seria a ideia para a gente considerar um assunto significativo do mês de outubro, vale lembrar. Que mais, hein, professor? Além desse tema, é sempre interessante destacar aquelas provas ou conteúdos de prova que têm um enfoque mais factual, como eu disse. Então, é pergunta clássica. Quando me lembro e vejo essa questão, me recordo de 2004, 2010, por exemplo, em provas que a VUNESP realizou para os TJs, fazendo a mesma pergunta. Quem ganhou o Nobel da Paz? Então, quando eu vejo essa pergunta, lembro aqui, né, não só nesse concurso, mas em vários concursos que caem as questões quem, onde, por quê? A pergunta, Nobel da Paz 2014, tem dois. Olha lá,
paquistanesa Malala Yousafzai e o indiano Kailash Satyarthi. Ok? Então, é bem factual mesmo. Quem ganhou, onde nasceu, quem ganhou, pronto. Justamente lembrar. Qual seria o motivo? O motivo, né, para justificar esse processo? Bom, o motivo que leva à premiação desses dois personagens é simples. Malala, que foi uma jovem paquistanesa que sofreu um atentado, né, o grupo radical Talibã, que é um grupo radical islâmico que atua no Paquistão e no Afeganistão, atacou a jovem paquistanesa porque ela defendia o direito das meninas estudarem. E aí ela foi alvo de um atentado, ficou gravemente ferida, foi se recuperar na Inglaterra, onde ela está hoje, e recebeu o prêmio de Nobel da Paz pela sua luta pelo direito à educação. Publicou um livro recentemente também contando a sua história. Então é interessante observar esse tipo de pergunta que é clássico em provas factuais, né? Já o indiano Kailash Satyarthi tem um trabalho com jovens, crianças, né, que foram exploradas em termos de trabalho, de violência sexual. Vários temas também estão na luta desse indiano, que se destaca na sua luta para receber o prêmio, para receber esses jovens que foram vítimas de violência e acabou sendo reconhecido e recebendo o prêmio. Uma curiosidade, hein? A Malala acaba sendo a mais jovem premiada no Nobel da Paz na sua história. Nesse sentido, né, sempre importante destacar, os 114 anos em que um prêmio é entregue, nunca alguém tão jovem, com 17 anos, ou seja, a jovem nem atingiu a maioridade, já foi reconhecido o seu trabalho e ela recebeu o prêmio. Então está aqui, basicamente para você lembrar quem é a Malala, né? Olha, lembrar o grupo Talibã, que é um grupo radical islâmico que atua no Paquistão e no Afeganistão, né? Olha lá, direito de educação das mulheres e das jovens, a sua luta como referência. E aqui, olha, isso foi tema de uma prova da VUNESP de 2012, ela foi tema, a questão do TJ, de 2012, quando tivemos uma questão relacionada a esse conteúdo. Vale lembrar, não foi para o TJ, né, professor? Uma prova de 2012 da VUNESP, não confunda, perdão. Lembrando para você que ela tinha sido alvo de um atentado. Então, a questão aqui no Paquistão, quando ela sofreu essa ação e se tornou um ícone dessa luta por direito ao estudo, né, das mulheres. Tema para você recordar. Muito bem. Já o nosso amigo Kailash, como você vai visualizar aqui, então ele fala da exploração, né, pelo trabalho sexual, a sua luta, né, no direito de crianças e mulheres. Então, esse enfoque do Nobel da Paz, direitos humanos, direito de minorias e grupos, também são lembrados na premiação, né? A gente pensa às vezes muito pela questão política de grandes governantes, não, mas ícones dessa luta pelos direitos humanos também foram lembrados de outras oportunidades, né? Sempre interessante destacar o Nobel da Paz como uma referência, como um marco desse processo e de temas tradicionalmente lembrados em prova com essa característica. Então, Nobel da Paz aí, protestos em Hong Kong, temas de política internacional que vale a pena considerar e que foram destaque no mês de outubro, chamo sua atenção. Bom, professor, que mais, hein? Olha, não tinha como não falar deste tema nessa segunda parte do nosso encontro de hoje, que não fosse falar sobre as eleições no Brasil. Então, o processo eleitoral brasileiro. Primeiro detalhe, você está falando das eleições presidenciais, sim, a disputa mais significativa desde 1989. Lembra, nós voltamos a votar para presidente em 1989, né? Depois do período militar, que se encerra em 85, nós só vamos ter eleições diretas para presidente em 89. Então você tem as eleições de 89, as eleições de 94 e 98, as eleições de 2002, 2006, 2010 e as eleições de 2014. Então quando você faz essa análise, fala, nossa, nas eleições que tivemos de 89 para cá, né, nos quais elegemos Fernando Collor, eu não votei nele, professor, Fernando Collor, 2 vezes Fernando Henrique, 2 vezes Lula e agora 2 vezes Dilma Rousseff. Então, nessas 7 eleições,
fazendo um paralelo, a de 89 e a de 2014 foram as mais disputadas, e aí você vai recordar, e não precisamos, né, falar de forma muito significativa sobre isso, que você sabe melhor do que eu, né, que a presidente Dilma foi reeleita numa votação apertadíssima, olha, 3,5 milhões de votos, a diferença, altamente disputada essa eleição, no qual ela venceu o candidato Aécio Neves do PSDB, vale recordar. Então, a questão presidencial, esse primeiro ponto sobre o processo das eleições presidenciais. Mas não é só isso que o avaliador pode perguntar para você. Claro que não. Esse avaliador também pode fazer questões para você sobre as eleições no Legislativo. Então, o enfoque aqui é justamente pensar nas eleições para o Congresso Nacional. Então, no nosso caso, Legislativo, 28 partidos terão representação em 2015, mais do que em 2010. Afinal de contas, novas agremiações surgiram. Você deve ter ouvido falar em PROS, por exemplo, Solidariedade e outros partidos aí. Então, você tem um conjunto de partidos que foram criados e 28 partidos, muito mais fragmentado, Congresso Nacional. Independente disso, o que você precisa lembrar? Quem tem a maior bancada, por exemplo? Então, vamos lá. No Senado, você tem o PMDB, PT e PSDB nessa ordem, aqueles que têm mais representantes. E no caso da Câmara, a ordem muda um pouco. PT, PMDB e PSDB. Ou seja, o que você vai lembrar? Os 3 maiores partidos do Congresso Nacional. Né? Eu tenho o PMDB, o PT e o PSDB. A diferença é que no Senado o PMDB é maioria, na Câmara o PT é maioria. Vale lembrar, essa é a referência das 3 maiores agremiações do país, aquelas que têm mais representantes no Congresso Nacional. As 3 grandes forças do Congresso. Essa é a ideia para você lembrar. Certo, professor, esse tipo de abordagem é interessante. Já tivemos perguntas em prova. CESP, por exemplo, fez uma questão similar em 2003, querendo saber sobre as maiores bancadas depois da eleição de 2002. A ideia é essa, quer dizer, que você consiga visualizar rapidamente as 3 grandes forças do Congresso Nacional em função da sua atuação, vale lembrar. Muito bem, professor. Além disso, claro, temos que dar uma atenção para as eleições estaduais. Os governos estaduais, sim, tivemos a eleição em 26 estados e no Distrito Federal. Nesse caso, o destaque quem foi? 7 governadores do PMDB. Então, o partido que mais elegeu governadores foi o PMDB. Sim. Depois, PT e PSDB com 5 cada, ou seja, as 3 grandes forças do Congresso também na pauta nacional têm força, porque se você pegar 7 governadores do PMDB, 5 do PT e 5 do PSDB, você tem 17. Somando os 3 do PSB, 20 das 27 unidades administrativas estão aqui. Poxa vida, professor, então é uma grande concentração. Sim, você considera que 4 partidos comandam 20 dos 27 estados. Então, e lembrando que se eu tirar o PSB, PT, PMDB, PSDB, 17. Então, essas grandes agremiações concentraram poder aí, vale recordar. Então, são alguns elementos das eleições das eleições estaduais que você deve também identificar. Professor, algum destaque em termos de nome, algum personagem aí? Eu acho que você pode dar uma atenção, antes da gente mudar de assunto aqui, principalmente naquelas eleições mais disputadas ou mais intensas, quando se fala no plano estadual, que poderiam chamar a atenção, ou quando lideranças importantes conquistaram estados que até então pertenciam, estavam sob domínio de outros partidos. Exemplo, você vai lembrar em Minas Gerais com Fernando Pimentel, o PT governando Minas Gerais. Esse é um exemplo. Então, Fernando Pimentel, Minas Gerais. O PT derrota Aécio Neves em seu território. Exemplo. Ou como São Paulo, que reelege Geraldo Alckmin e dá uma votação maciça para o PSDB para a presidência. Vamos lembrar que praticamente 2/3 dos paulistas votaram para presidente Aécio Neves no segundo turno, só para você ter uma ideia, onde justamente o PT nasceu. O PT nasceu em São Paulo e foi derrotado aqui e levou uma cacetada. Então, um exemplo como você tem como referência. Ou Ivo Sartori ganhando no Rio Grande do Sul,
como candidato PMDB. São alguns exemplos das eleições estaduais, certo? Muito bem. Mudando de tema, professor. Mudando de tema, falar um pouquinho sobre ecologia, meio ambiente, tema que também, volta e meia, está presente em diversas provas. Aqui, quero chamar a sua atenção sobre desmatamento na Amazônia, sim, né? E a questão das chuvas no Brasil. A verdade, sim, que pesquisadores do INPE, então, na verdade, o Centro de Ciência e Sistema Terrestre, que é um braço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, medindo e identificando artigos científicos que falam do clima e do sistema de chuvas, identificaram uma estreita relação entre derruba árvore na Amazônia, farta chuva em São Paulo. Basicamente a ideia seria essa, ou seja, o efeito do desmatamento da Amazônia sobre o clima de outras regiões do Brasil, reduzindo inclusive o regime de chuvas. Então a análise é muito clara. Veja aqui em destaque para você, que o desmatamento tem a ver com a falta d'água no Sudeste, por exemplo, em função dos corredores de chuvas estabelecidos. Você vai lembrar das suas aulas de geografia, nós temos uma massa equatorial continental que se forma, né, na Amazônia. Vamos imaginar se você estivesse vendo o mapa do Brasil, numa área entre o estado do Amazonas, o Acre, aquela área, e essa chuva e essa massa equatorial arrasta a umidade, arrasta chuvas para a região centro-oeste, sudeste, exemplo. Então, funcionando como um ventilador ligado para a região sudeste e centro-oeste. Com o desmatamento na Amazônia, perde intensidade essa ação, revelando aí um aspecto importante desse processo. Consequentemente, os estudos mostrariam isso. Está faltando chuva no Sudeste porque derrubaram muita árvore na Amazônia. Essa é a questão. Muito bem, nesse caso, professor, então, o sentido seria que a diminuição de árvores impede a umidade do norte para o sul do país. Essa é a questão. E, consequentemente, você, né, prejudicaria o regime de chuvas. Quando ele fala do norte-sul, é o sentido de que você vem da Amazônia para o centro-sul do país, fazendo esse fluxo, e aí sudeste, Amazônia, centro-oeste, sudeste, né, fazendo esse quase ao sul do país, pensando na região do Paraná. Então seria esse caminho realizado pelo regime de chuvas. Então, só para que você possa pensar em termos de Amazônia, fazendo esse percurso em direção, por exemplo, ao sul do país, como um grande corredor, né, trazendo umidade e chuva para a nossa região aqui, onde eu vos falo. Nesse sentido, é interessante lembrar que esse é um tema, entre outros, da questão ecológica, por causa do problema da água. A crise hídrica no Brasil tem suas referências nesse processo. E não é, claro, o único motivo, mas é um motivo significativo dos problemas enfrentados pela região como destaque. Certo? Então, tema importante, assuntos significativos que poderiam ser lembrados em prova para você. A questão ecológica é sempre uma referência. Ok? Muito bem, professor. Para a gente concluir o raciocínio, deixa eu mostrar um exemplo aqui da prova do IESES sobre eleições. Então, eles faziam a seguinte questão. Nesse ano, 2014, os brasileiros aptos irão escolher democraticamente sua nova ou novo presidente. Além da opção de reeleger o atual governo comandado por Dilma Rousseff, serão opções como candidatos a presidente, todos os nomes abaixo, exceto. Então, quem não é candidato a presidente, ou quem não foi, perdão. Então, eu dei uma adaptada no exercício aqui, para que você pudesse ter uma referência. Então, você lembra que o pastor Everaldo foi candidato, o Rui Costa Pimenta foi candidato pelo Partido da Causa Operária, o Eduardo Jorge, do Partido Verde, foi candidato, Luciana Genro, pelo PSOL, todos candidatos à presidência. Agora, Laércio Benco, ele foi candidato ao governo de São Paulo, pelo PHS. Não foi candidato à presidência. Não foi candidato à presidência. Está aí um exemplo de questão, exercício que você possa identificar como referência. Certo? Então, ao analisarmos esse exemplo, ao pensarmos nesse tema, é aquela coisa mais factual. Foi a minha escolha para você abordar o tema eleição. Então, o que a organizadora foi se perguntar assim, quem é candidato? Claro que eu adaptei o exercício e digo para você, quem foi candidato?
Então, lembrando que nós tivemos candidatos de partidos nanicos, alguns citados aqui para você, né, como referência, e grandes partidos como o Dilma Rousseff, o próprio Aécio Neves, Marina Silva, exemplos aí de candidatos à presidência que você vai lembrar. Então seriam esses elementos para que você pudesse ficar de olho. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima. Aqui um negócio que eu preciso mudar essa tela aqui, senão não... Deixa eu vir pra cá, espera um pouquinho só aí.